Aleluia. Podeis assentar. Vamos orar por dízimos das ofertas? Senhor, em nome de Jesus, que a sua sementeira seja multiplicada, em nome de Jesus, na vida de cada um que ofertou e dizimou. Que ele seja próspero nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bênção, nós estamos reunidos mais uma vez aqui. Que oportunidade única nas nossas vidas. Graça e paz, você que está em casa também nos acompanhando, compartilhe esse link. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Deus é bom, maravilhoso e grandes coisas tem para nós. Amém? Curva nossas cabeças aí, vamos orar mais um pouquinho. Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, Tu és lindo, Tu és precioso. Como é bom, Senhor, estarmos reunidos na Tua presença. Que privilégio, Senhor, poder Te adorar, engrandecer o Teu nome. Estamos aqui porque ouvimos o Teu chamado. Obrigado, Jesus, que anjos do Senhor acampe ao redor desta igreja, ao nosso redor, ao redor de quem está em casa, nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, assim, foi muito especial para mim, porque eu passei a noite ruminando, tentando o Senhor, 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 e nada, eu dormi preocupada, o Espírito do Santo, assim, me incomodou durante o sono, eu não conseguia dormir direito, sabe, mas veio, assim, de Deus, e eu estava ali, preocupada, Senhor, e agora, né? E o Senhor falou assim, gente, assim, o Senhor é muito sobrenatural. Ele cuida da gente em cada detalhe. Ele não nos deixa enganados. Ele não nos deixa sem confirmar e se proteger e dizer que nós estamos na direção certa. Eu senti a mão do Senhor pegando a minha, levando as minhas mãos para cima e falando comigo assim, filha, eu estou com você. Então, se Ele disse isso para mim, é que a palavra é certa para nós. Amém? Então, vamos lá. Reposicionar para romper. Reposicionando para romper. Em Mateus 5, verso 6, diz assim, felizes as pessoas que têm fome e sede para fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. É forte, né? Vamos de novo, só para a gente gravar isso aqui. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. É completamente em tudo. Em tudo. Então, você já entendeu por que tem que reposicionar? Só nesse versículo você já entendeu, não? Já pegou aí por que você está aqui? É para reposicionar nele. Querido, nós estamos vivendo num tempo que é o momento certo, é o privilégio certo de nos reposicionar, nos alinhar com o coração do Senhor. Todos nós estamos vivendo no tempo certo, porque o Senhor tem um chamado, um propósito para com a nossa vida. E posicionar, grave isso, é receber e dar uma resposta certa ao agir de Deus na minha e na sua vida. Posicionar, mais uma vez, se colocar novamente à disposição e reposicionar nele para ser completamente satisfeito. Sabe, fome, a palavra do Senhor diz que Ele é o pão da vida. Quem está com Jesus vai ter fome nunca mais, porque Ele é o pão da vida. Imagine você, a sua vida inteira é saciado por esse pão da vida. A palavra do Senhor diz que Ele é água da vida.
A vida inteira você vai ser saciado dessa sede em Jesus, nunca mais, por causa da reposição nele. É muito forte isso, sabe? E eu fiquei assim durante o dia, né? E eu e meu esposo ali perto, eu fazendo a palavra, e ele ali conversando comigo, e a gente conversando. Às vezes, não está escutando? Eu falei, calma. Eu escutava, depois eu voltava, sabe assim, ouvindo a direção do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos dá discernimento em tudo. Preste atenção. Quando nós discernimos a reposição, significa andar na nuvem com o Senhor. Quando Ele se movimenta, eu movimento. Quando eu movimento, Ele movimenta. A palavra do Senhor diz que Ele é a nuvem e Ele é o fogo. Ele é a nuvem e Ele é o fogo. E Apocalipse 5 diz que os pés do Senhor são pés de fogo que estão na fornalha ardente. Os seus olhos são chamas de fogo. E como nós vivemos esses dias em fogo do Espírito, nós precisamos ansiar. Precisamos ansiar por esse fogo do Espírito, movimentar no Espírito. O Espírito Santo está anunciando que grandes coisas fará neste lugar. E não é de agora, Silene, é de agora da Semana Fire? Não é. Não é. Eu provo para você, quem tem WhatsApp, volta lá, no dia 14 de janeiro de 2020, eu sei disso porque eu que anoto as visões da igreja. E eu lá conferindo tudo, né, para passar para os pastores, para dar uma olhada, né, tudo aquilo que decorreu durante o ano, que já foi, que não foi, que Deus movimentando em nós, entre nós. Lá nesse dia, o pastor Wander mandou uma mensagem, está escrita por ele, falando assim, preste atenção, até anotei. A Igreja Viva Center está criando uma cultura de oração. Lembra disso, pastor? Meditando na palavra diariamente. Palavra do nosso pastor. E essa cultura vai trazer mudanças significativas, mas porém poderosas. Gente, isso é profético, foi o que nós vivemos esse ano de 2020. Nós passamos a virada de 2020 para 2021 nessa palavra profética de oração, cultura de oração. E quantos irmãos estão queimando nas 3 horas de orações ainda? Deixa eu te ensinar um segredo. Você fala assim, mãe, eu não consigo queimar 3 horas de oração. Preste atenção, é porque você não quer. Sabe por quê? Tem uma irmã que também não consegue. Mas sabe o que ela fez? Irmã Silene, vamos começar a orar juntas? Eu também quero. Eu não consigo entrar nesse fogo, mas eu quero. Queridos, toda madrugada, nós estamos lá no vídeo chamada. Eu oro daqui, ela ora de lá, eu canto daqui, ela canta de lá. Às vezes a internet assim dá falha, às vezes ela vai primeiro, eu vou depois. Mas nós estamos lá. Então queima nesse fogo, se você não consegue sozinho, chama alguém que está queimando, que está incendiando perto de você e vai para o fogo. Mas existe uma necessidade de uma entrega ainda maior para viver essa cultura de oração. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Não existe nada de mão beijada. Não existe nada muito fácil. Sabe por quê? Porque não dá valor. Como igreja, como pai, como filho, você pode ter essa conexão de quem recebe muito fácil não dá valor. Dá um presente caro para o seu filho. Meu filho já ganhou notebook, já ganhou celular, caro para nós. E ele ganhou o melhor. Pergunta se ele deu valor. Quantas vezes estragou? Você, como filho, como igreja, como líder de ministério, como do Casa de Paz. Você tem essa percepção de ver que quando as coisas é muito fácil, a pessoa não valoriza. É por isso que nós temos que tomar por esforço o reino dos céus. Não existe
alegria para o povo de Deus, a não ser totalmente saciado pela presença do Senhor. Não existe alegria para o povo de Deus, a não ser saciado totalmente pela presença do Senhor. Se você é um servo do Senhor, você vai sentir essa necessidade de ser completamente satisfeito. Nós precisamos reposicionar, movimentarmos através do Espírito Santo para avançarmos na plenitude do Espírito. Deus nos chamou e nos fez morada. Ele nos confiou para sermos a expansão do seu reino. Eu e você temos propósito. Nós somos a extensão do reino que começou lá nos céus. E ele vem aqui para a terra, é céus na terra, sobe glória, sobe glória, desce glória. A terra clama, anseia pela manifestação da glória do povo de Deus. O Senhor nos equipou com seu Espírito, com a sua palavra, moldando o nosso coração em oração com um propósito. Irmã, como assim? Com o coração em oração. Existe um intercessor em seu favor e incansável, que não dorme e nem dormita, o tempo todo ao lado do Senhor Deus Pai, intercedendo pela minha e pela sua vida. Você foi gerado em oração. Jesus está lá. Pai, Pai, misericórdia. Pai, Pai, misericórdia. Pai, Pai, dá mais uma chance. Pai, misericórdia. Jesus intercede pela minha e pela sua vida. Sabe, nós temos um chamado neste lugar. A Bíblia diz que nada é por acaso. Nada acontece por acaso. E a gente aprende, que eu creio que, assim como eu aprendi no começo da minha conversão, são os versículos que a gente mais aprende em primeiro lugar. A palavra diz que nada é por acaso. Nenhum fio da nossa cabeça caia sem que o Senhor Jesus tenha conhecimento. Para você ver o tamanho do zelo, do cuidado que Ele tem para conosco, para com sua vida, porque Ele tem um propósito. Ninguém aqui é um acidente, ninguém aqui veio por tabela, por uma noite de curtição, por momentos prazerosos. Nós viemos com propósito para cumprir o ID do Senhor. Você tem propósito, você foi gerado e é gerado. Na Semana Fire, eu tive uma visão assim, muito extraordinária, sobrenatural com o Senhor. Eu estava lá no fundo adorando, de repente eu vi o teto dessa igreja brilhante, 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 com luzes brilhando, e eu vi ele se movimentando. De repente, eu via peixes subindo nos céus e descia, e fez uma coluna incessante. Peixes opacos desciam brilhantes, peixes opacos e subiam, desciam brilhantes. E o chão dessa igreja ficou cheio. Eu falei assim, Senhor, o que é isso? Ele falou, filha, eu trazendo as vidas e eu transformando as vidas. Ele nos transforma para sermos usados por Ele neste lugar. Toma posse que você será transformado por Ele para ser usado neste lugar. Nós estamos crescendo. Quanto tempo nós pedimos, oramos e clamando para o Senhor estender a nossa tenda, alargar as nossas tendas neste lugar. E chegou o tempo, chegou a hora. Nós precisamos de você. Eu preciso de você. Nós precisamos caminhar junto, em unidade. Os nossos pastores são bênçãos demais. São bênçãos assim, nossa... Não tem palavras para expressar quão abençoados eles são, mas eles precisam de nós. Deus precisa de nós, o reino precisa de nós, o Espírito Santo precisa de nós. Ele está dentro de nós, chacoalhando, clamando, toda hora, o tempo todo, filha, 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 filho, 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 vem, vem. Vamos fazer mais.
Vamos mudar essa história de Cuiabá, vamos mudar Mato Grosso, vamos mudar essa nação, vamos cumprir o nosso ID, aqui e agora. O Senhor nos confiou toda habilidade, capacidade, inteligência, recursos para trazer à existência, a realização dos planos e projetos, dos propósitos de Deus, para com a minha, para com a sua e com esta igreja neste lugar. Amém? A casa de Deus é a porta do céu. Irmão, o que é isso? A casa de Deus é a porta do céu. Não adianta eu falar assim, eu amo a vida do meu irmão. Eu cuido do meu irmão, mas desobedece a Deus. Ou adianta você zelar demais as obras de Deus, a casa de Deus, e não cuidar do seu irmão, não amar os seus irmãos, não falar para o seu irmão quem é o Senhor, o que Ele é para nós, para o Senhor que ama, que nos ama, que ama você, que ama a mim, que ama todos os povos, que todos nós somos chamados e escolhidos por Ele. A Bíblia, a palavra é completa, são pessoas e o Senhor. Não existe só o reino de Deus com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós precisamos entrar, porque o Espírito dele está em nós. E não existe só nós, só eu, só você, no reino do Senhor. Nós somos uma unidade, nós somos um corpo. Nós precisamos entrar como igreja, como um corpo, porque na palavra dele diz que ele vem buscar a noiva. A noiva, ele não vem buscar só a mim, ele não vem buscar só você, ele não vem buscar só a sua parentela, ele vem buscar a noiva. E nós somos essa noiva. Sabe? E conversando com o Senhor, eu falei assim, Senhor, é muito, muito forte isso. O Senhor me trouxe na mente uma família que viveu isso na Bíblia. Uma família que viveu esse reposicionamento, saiu de um lugar e foi para o outro, sem consultar o Senhor, e graves consequências aconteceu. E sabe onde que essa história está? Está na história de Ruth. Eu quero ler do 1 ao 5. Se você puder acompanhar, melhor ainda. Porque quando nós abrimos a nossa palavra, manejamos a Bíblia, nós conhecemos ela, temos intimidade com ela. Então, Ruth, capítulo 1, ao verso 5, diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram Eufrates de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome dela era órfão, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quelion, e os 2 filhos de Noemi. E ela ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Sirlene, o que essa palavra tem a ver? Tem a ver que Elimeleque morava em Belém, na cidade do pão. Faltou pão na cidade do pão. Faltou a provisão. Chegou a escassez, chegou os dias difíceis. E nesses momentos, o que a gente quer fazer? Pular fora. Fugir. Fugir das coisas ruins não traz crescimento. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos confrontar. Nós precisamos ser fortes e valentes. Sejam corajosos, que nem a pastora fala. Nós precisamos ser assim. Nesses dias difíceis. Só que eles fugiram. Elimeleque
como um bom pai, um bom marido, ele quis levar segurança para sua família. Mas preste atenção. Eles eram crentes. Lá na frente, fala que o Deus, a Ruth fala lá na frente, fala para Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Então, significa um Deus, na Bíblia, com letra maiúscula, significa o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Eles eram crentes, mas saíram do lugar onde Deus colocou, porque estavam passando por momentos difíceis, estavam passando por dificuldades e fugiram. Muitas vezes, quando nós fugimos, pensando na nossa segurança, nós acabamos ofuscando a verdadeira vontade de Deus. Pelo fato de não consultar o Senhor, pelo fato de não orar, pelo fato de não perguntar, pelo fato de não andar no Espírito, nós deixamos a presença do Senhor. E aí sim, nessa hora que nós precisamos ter o discernimento para posicionar ou reposicionar no Senhor. Posicionar é quando você não tomou uma decisão e precisa tomar, precisa posicionar o que você quer. E como podemos avaliar essa decisão da Noemi e do esposo dela, se realmente era a vontade do Espírito Santo? Em primeiro lugar, quando é vontade de Deus, Deus nos cela com graça. Graça é favor imerecido. Mesmo não merecendo, o Senhor nos cobre, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que traz recursos, é o Senhor que faz mover extraordinários. Os resultados são sempre positivos. Mas olhando para a vida de Noemi, nós lemos aqui que o primeiro esposo morreu, depois os filhos morreram, mas antes dos filhos morreram, sabe o que os filhos fizeram? Casaram com mulheres moabitas. E Moisés lá atrás falaram que não era para casar. Que não era para, eles já desobedeceram. Desobediência leva ao estado de miséria, ao estado de perda, de destruição. Lembra todas as vezes que você desobedecer ou pensar em desobedecer, você fala, eu vou ser pobre e miserável, porque vai vir destruição sobre a minha vida, vai vir maldição, porque toda desobediência tem consequência. E não foi uma decisão sábia dessa família. Então, nós vemos pelo resultado, que não era da vontade de Deus deles ter passado, saído desse lugar, se movimentado sem perguntar para o Senhor. Outra história também que o Senhor me trouxe foi lá de Balaão. Gente, Balaão foi lá amaldiçoar o povo de Israel, lançar palavras de maldição. Não entrou palavras nenhuma, enquanto o povo estava posicionado, reposicionado no Senhor. Mas quando o pecado e a idolatria entrou, eles caíram. Vieram ruínas, destruição, pecado, idolatria, feitiçaria, outros deuses, todo tipo de destruição entraram no povo de Israel. Mas o Senhor levantou um homem chamado Finéias, e esse homem restabeleceu o trono do Senhor. Ele reposicionou e levantou para romper com as amarras do diabo. Deus está chamando eu e você hoje para se levantar, para reposicionar nele, para romper com as ataduras do diabo na nossa vida, na vida dos seus familiares, na vida da sua igreja, porque você é um líder de excelência, você cuida de uma casa de paz. Se não cuida, você vai cuidar, e você precisa estar alinhado com o Senhor, movimentar na nuvem junto com o Senhor, junto com o Espírito Santo de Deus. E em segundo lugar, que nós podemos avaliar se essa decisão dessa família estava ou não no Senhor, é quando nós voltamos para a presença. Eles erraram, mas voltaram. Nós estamos assim. Todos nós erramos, mas todos nós precisamos voltar. Todo dia nós erramos perante do Senhor, mas todo dia nós precisamos voltar. Senhor, graça e misericórdia. Senhor, graça, misericórdia. Eles reconheceram que saíram da cidade do pão, da cidade da vida, porque Deus é o pão da vida.
Nós precisamos reconhecer quando nós estamos tomando decisão errada. Não existe vergonha ter que voltar atrás, pedir desculpas, pedir perdão. A vergonha está em permanecer no erro, sabendo que está errado. Por vergonha, por medo de voltar atrás, de enfrentar as situações e querer fugir, permanecendo no erro, na escuridão, nas trevas, na destruição e morte. Porque a consequência veio, ela perdeu os familiares dela. Há um tempo para todas as coisas, mas nós temos que buscar primeiro a vontade de Deus. Quando Noemi voltou para casa, sabe o que aconteceu? Quando ela voltou para casa, gente, ela ficou quase 10 anos no erro. Mas já pensou? Você já parou isso? Não orei hoje, então não vou orar amanhã. Não orei hoje de novo, vou orar da manhã. Não orei, Senhor, misericórdia de mim, mas amanhã eu oro e não oro. Eles ficaram 10 anos, quase 10 anos no erro. Porque poderiam ter voltado, porque eles saíram de lá sem ter perguntado ao Senhor, porque Deus poderia ter guardado, ter levado a provisão para eles lá, em tempos de crise, em tempos difíceis, como nós temos exemplos na Bíblia de outras pessoas que passaram por isso, como Elias, que foi alimentado, em tempos de crise. Mas aí quando eles chegaram na cidade, quase 10 anos depois, todo mundo te conhece do lugar que você saiu. Reconheceram ela, falaram assim, olha lá, coitadinha, que ela é a Noemi, não é? Olha lá, coitada, o povo da cidade teve misericórdia dela, teve misericórdia, se compadeceu, está escrito na palavra, se você continuar lendo para frente, se compadeceram dela. Sabe o que ela fez? Ela falou, não me chama mais Noemi, não me chama mais de Noemi, porque a alegria saiu de mim, agora me chama de Mara, eu sou amarga. Sabe o que ela falou? Que o Todo-Poderoso Deus pesou a mão sobre ela. Deus mandou ela sair? Se Deus mandasse ela sair de lá, Deus ia pesar a mão? Não, Deus ia abençoar. Só que a maioria de nós fizemos coisas erradas, queremos culpar líder, pastor, discipulador, igreja, louvor, outros ministérios, vizinho, parente, amigos. Quer culpar os outros, mas não assumir. Você acha, se fosse Deus que tivesse tirado de lá, Deus ia amaldiçoar, pesar a mão sobre eles? Claro que não. Muito menos deixar 10 anos padecendo, perdendo marido, perdendo filhos. Não ia. Sabe, queridos, nós precisamos aprender com essas histórias da Bíblia, para a gente fugir do mal. Como fez José, fugir do mal, fugir do pecado, fugir da aparência do mal, do pecado, do perigo. Para isso nós precisamos aprender a visão que tem sido colocado nesse altar. Cultura de oração, fogo, fogo, fogo. A sua identidade neste lugar, nessa casa, nesse tempo, tem que ser fogo, 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 fogo. Noemi, ela mesma tirou a identidade dela, ela mesma mudou o nome dela. O seu coração precisa queimar. A identidade dessa casa é fogo, nós estamos no centro do avivamento, é fogo. Aleluia! Eu quero queimar, gente, quero queimar mais. Glória a Deus. Vamos lá, estamos finalizando já. Por isso, precisamos orar, sem cessar. A oração muda tudo. A oração é o nosso fôlego de vida. Alguns de nós precisam reposicionar. Outros precisam e estão experimentando algo maior já. Porque não há movimento sem o Espírito Santo. Se você está movimentando sozinho, está errado. Vai dar ruim, vai dar BO, vai experimentar destruição.
você precisa movimentar com a nuvem, com o fogo, com o Espírito. O reposicionamento manifesta evidências na nossa vida. Evidências. Então, todo mundo vendo você queimar? Todo mundo sentindo esse fogo do avivamento? Você está no lugar certo, na direção certa. Esse é o quarto ponto, que realmente você está tomando a decisão certa, sendo avaliado. Glória a Deus. Por isso, nós precisamos queimar em primeiro lugar. Uma palavra bem curtinha, porque foi mais uma conversa com o Senhor, que nem eu falei, o Senhor estava ali remoendo o meu espírito e eu não conseguia dormir e também não conseguia fazer a palavra. De manhã eu peguei o lápis e fui ali escrever e fui ali, sabe, buscar no Senhor. Porque nós precisamos de buscar no Senhor. Precisamos queimar no fogo do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui para frente para nós adorarmos o Senhor. É tempo de nós reposicionarmos. E é tempo de nós também nos posicionar no Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para nós, como igreja, como filhos, como servos. O Senhor não quer deixar ninguém de fora. O Senhor quer nos trazer para perto, para mais perto. Porque quando nós achamos que já descemos o suficiente, ainda tem mais. Ainda tem mais lenha para queimar. Ainda tem mais água para mergulhar. Ainda tem um poço cheio de águas vivas para secar dentro de nós. E esse poço vai jorrar águas vivas sem fim. Fala com Ele. Fala com Ele. Eu não posso fazer nada por você, mas existe um Espírito Santo dentro de ti. Esse sim pode todas as coisas. Esse sim. É Ele que clama por você noite e dia, noite e dia. Filha, vem. Filho, vem. Oh, Ramanai. Oh, Ramanai. Tem muito mais para você experimentar nele, dele. Tem muito mais. Ele é real e Ele traz experiências reais. Você pode sentir, você pode tocá-lo, você pode abraçá-lo, você pode correr para o colo dele. Oh, Ramananae. Aleluia. Fala para Ele: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Sou pobre, sou falho, sou pecador.